Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando a partir de agora com Conexão Campina. É um prazer estarmos juntos a partir de agora até às 20 horas, trazendo informação, entrevista, opinião com o Conexão Campina aqui na sua TV Nordestina, canal 179 da Rede Brisanet de TVs. Eu sou Edson Pereira e junto com toda a equipe da TV Nordestina, a equipe de jornalismo, chegamos trazendo o Conexão. Você acompanha pela Rede Brisanet, também por outros canais. Você acompanha a TV Nordestina pela Sul TV, canal 179, cobertura internacional, Limex World TV, cobertura internacional, TIP Brasil, que são mais de 2.000 provedores, Multi TV, através das parabólicas digitais para Piauí e Ceará. Também nós estamos com o Stone TV, a NX Play e a Link Telecom. Além disso, você acompanha pelo youtube.com TV Nordestina Oficial. E estamos também no portal página1pb.com e também no Instagram, TV Nordestina Oficial. Léo Montanha me passa essa informação nesse momento, também pelo Instagram. Repete, Léo, @TV Nordestina Oficial. Muito bem, estamos juntos e você acompanha o Conexão de hoje. E agora nós temos o Ponto de Vista. Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. É interessante, muito boa noite a vocês, é interessante o momento que nós estamos vivendo. Aí Kelton, que é o nosso cinegrafista, diz, devagar, porque ele sabe que nós estamos vivendo um momento difícil a nível nacional e ele sabe com certeza que meu ponto de vista não poderia deixar, né, Kelton, de ser a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é o cabaré do Brasil, e foi formado assim, Sodoma e Gomorra. O Rio de Janeiro é uma Sodoma e Gomorra, porque tudo no Rio de Janeiro é no jeitinho. Desde a época da colônia, desde a época do Império, até chegar à República. O Rio de Janeiro se acostumou primeiro com a questão da escravidão, depois com a questão do jogo do bicho. A contravenção no Rio de Janeiro andava lado a lado com a sociedade, com o Right Society carioca, e aceitou-se durante anos e anos, através da própria Rede Globo, que as escolas de samba com os seus beneficiários, benfeitores, geralmente contraventores ligados ao jogo do bicho, eles aparecessem para todo o Brasil, desfilando, sendo exaltados como aqueles que provinham a maior festa popular desse país. Depois disso, foi se formando as facções. Primeiro o Comando Vermelho, depois o Terceiro Comando, o Amigo dos Amigos, e até a chegada do PCC a nível nacional, que junto com o Comando Vermelho são as duas facções que comandam cerca de 70 milhões de brasileiros que estão sob as ordens dessas duas facções. Isso são números oficiais, colocados inclusive através de institutos que fizeram pesquisas. Então, cerca de 70 milhões de brasileiros vivem sob o jogo das facções. Então, o que aconteceu esta semana que causou uma divisão nesse país? Nós temos dois tipos de pessoas: os que condenam a ação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e aqueles que batem palma.
E aí divide muito bem, na minha opinião, o bem e o mal. Ah, mas isso não radicalize. Eu não vou radicalizar. Claro que no meio de 140 pessoas mortas, você vai ter um inocente. Aqui e ali. Mas não me venha dizer que aqueles mortos na mata, o cara saiu de casa, aí ele foi para a mata caçar ou dar uma velha passeada, e ele deu o azar de naquele dia ter uma operação, então ele morreu inocente. Não cabe na minha cabeça. Estava ali na mata, estava com roupas camufladas, com um fuzil, coincidência, com um fuzil na mão, então eles estavam passeando. Quem é a favor da operação, que bateu palma e que está cansado de ver, em nosso estado inclusive, o domínio de facções criminosas, já não aguenta mais. E quem bate palma com consciência para aquelas mortes, sabe também que não perdeu a humanidade. Porque quando aqueles criminosos pegam um pai de família, eles aterrorizam. Quantos e quantos não são os vídeos que nós pegamos com o tribunal do crime. Eles fazem o julgamento, eles condenam e eles executam. Quantas crianças, quantas meninas, quantos jovens que são condenados pelo tribunal do crime e são degolados, são colocados no forno, que é cercado de pneus e tocado fogo. Uma cova, que eu não posso chamar aquilo de cova, Simone Duarte, que você me disse ontem, aquele que eles acharam que é um poço utilizado como cemitério. Mata, joga ali dentro um poço de 30, 40 metros, o cara não vai achar nunca. Mas aí tem os defensores do crime, né? Aqueles que estão sempre bancados, aliados ao crime nesse país. E pior de tudo, geralmente esses defensores estão ligados à esquerda. A indignação de certos discursos, inclusive aqui em Campina Grande, quando o vereador Alexandre do Sindicato propôs 1 minuto de silêncio para os 4 policiais mortos, teve vereadores, Anderson Pila, Jô, que não, é questão de humanidade, são todos humanos que morreram. Não, meu irmão, são criminosos que morreram. E criminoso, quando assume o crime, ele deixa de ser humano. Ele continua sendo homem ou mulher, mas ele deixa de ter o espírito e a alma humana, porque ele está ali a favor do mal. Então eu não poderia, no meu ponto de vista, e aí eu vou ficar calmo, viu, Kelton? Eu não vou bater, eu vou só dizer, parabéns ao governador do Rio de Janeiro. Pena que a gente sabe que isso foi esporádico. Pena que a gente sabe que no Brasil, ações como essas são ações pontuais, não são ações efetivas. Porque São Paulo, um tempo desse, deu uma resposta muito boa ao crime organizado. Foi no bolso. Atacou o bolso. Foi lá naqueles que fazem a lavagem do dinheiro, porque é muito dinheiro. Hoje as facções não ganham mais dinheiro só com droga, minha gente. Eles expulsam você de casa, eles alugam, eles estão com transporte, eles estão com telefonia, eles estão no gás, eles estão em toda parte. Por quê? Porque eles dominam o território. Então, a gente espera que o consórcio da paz que está sendo formado entre os governadores São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, que eles possam ter um plano efetivo de combate ao crime organizado. Porque se esperar desse governo federal que aí está, um governo inclusive condenado e apenas descondenado para servir a gente sabe a quem. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Eu estava recebendo a informação aqui da jornalista Simone Duarte, 42 identificados até agora têm ficha criminal grave. Não é ficha, foi pego com droga, ou foi pego roubando, não, ficha criminal, organização criminosa, formação de quadrilha, assassinato, tudo que você imaginar, são graves, 42.
Aí, inclusive, essa semana, um vídeo que eu estava acompanhando, uma japinha, né? A japinha do CV. Ela toda bonitinha, levou um tiro na cara. Puf, acabou. Você tá no inferno agora. Ah, você tá com pena? Vai lá no Rio, adota 4, 5, leva pra tua casa. Tá sobrando. Tá sobrando mesmo. Quem tem pena de bandido, adota e leva pra casa. Bota pra dormir com sua mãe, com sua filha, com sua esposa. Eu não tenho pena de bandido. Bandido bom pra mim é bandido morto. Bandido bom. Quem escolhe o caminho do crime, porque eu fui pobre. Eu vou entrevistar daqui a pouco um cara que também é lá da classe, saiu de baixo. Eu vivi de salário mínimo durante minha vida toda. Meus pais trabalhando, eu estudando e trabalhando, e eu nunca tive a tentação do crime. Ah, o cara entrou porque a sociedade não deixou. Não. A maioria dos moradores que moram na favela, que moram naquele subúrbio, são homens e mulheres trabalhadoras que não são venais ao crime, mas que sofrem com a atuação do crime. Esse continua sendo meu ponto de vista. Meus amigos, dando continuidade ao Conexão Campina, eu tenho o prazer de receber novamente nos estúdios, já nesse novo estúdio, o vereador Severino da Prestação, líder comunitário, e que tem tido uma atuação muito efetiva nesses 10 meses, hoje inclusive terminando o 10º mês como vereador. Ele já tinha sido vereador em anos anteriores, em legislaturas anteriores, mas na qualidade de suplente. Dessa vez ele veio como titular e tem feito um trabalho muito forte, principalmente nas comunidades que atua e junto às entidades comunitárias do município. Severino, prazer recebê-lo novamente nos estúdios. A análise que você faz desses 10 meses à frente do mandato na qual você é titular e que pode pisar forte a favor do que você defende. Boa noite. Boa noite, Edson, boa noite a você, os meus cumprimentos bem especiais para todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, principalmente as pessoas de Campina Grande, mas como nós estamos em um programa, em um programa apresentado por você, que, como você bem disse no início, na apresentação, é repetido por diversos outros canais de comunicação, inclusive visto por todo o Brasil e eu diria até por boa parte do mundo, né? Então, os meus cumprimentos a todos aqueles que nos veem nesse momento e dizer, mais uma vez, da satisfação de poder estar aqui juntamente com você, batendo esse papo, falando sobre Campina Grande, falando sobre nossa história, sobre nossa luta, sobre nosso mandato. Isso é que é importante, Edson, bem como você falou, né, que você ia estar conversando comigo, uma pessoa que veio de baixo, né, uma pessoa pobre, e eu tenho o maior orgulho disso, de ter vindo de fato de baixo, de ser filho de uma mãe dona de casa, de ser filho de um pai agricultor, mas que sempre tinha o respeito na nossa casa, sempre tinha o ensinamento de por onde ir, de como chegar, de como se comportar, e foi dessa forma que os meus pais criaram a mim e aos meus 8 irmãos, porque nós somos 9 irmãos, né, dos quais eu sou o irmão mais novo. Até eles dizem que me ajudaram meus pais a me criar, né, porque quando eu nasci, os meus irmãos, os mais velhos, já trabalhavam, inclusive, de fato, como falei, para ajudar em casa. Porque naquele tempo, quando eu era criança, os meus irmãos mais velhos, que nós somos 9, aí são 3 homens e 6 mulheres. E os 2 irmãos mais velhos, eles trabalhavam no corte da cana, trabalhavam na agricultura, trabalhavam na limpa de mato, na limpa de cana, no cultivo de mandioca, no cultivo de feijão. E o que eles recebiam no final da semana, aquele dinheiro que eles recebiam no final da semana, eles não botavam no bolso e iam para o boteco gastar ou para qualquer outro lugar, não. Eles chegavam em casa, tá aqui, pai. Entregava na mão do meu pai. E o meu pai era que fazia o julgamento, era quem decidia de quanto era que ia dar para eles. Tirava uma pequena parte
entregava para eles, né, guardarem para comprar uma roupa, para fazer um lanche numa mercearia, se quisessem, e o restante era, de fato, para ajudar na família. Então eu fui criado numa casa que foi dessa forma. E o pior que é o seguinte, você está contando um relato, eu estou vendo um relato de milhares de pessoas no Nordeste que foram criados nesse sentido. E a gente tem o maior orgulho de dizer que o nordestino fez o Brasil crescer. Nesse sentido, quantos e quantos não trabalhavam aqui, foram embora para trabalhar em outros estados, mandavam dinheiro para os pais, para criar os mais novos. Aí hoje, a notícia que a gente tem é que o chefe do Comando Vermelho é da Paraíba. Olha o que a gente está mudando a ação. Nós exportávamos mão de obra, agora estamos exportando bandido. Não é brincadeira um negócio desse, né? Pois é. O meu pai, ele não sabia fazer sequer o nome dele. Ele era analfabeto. A minha mãe, ela não era alfabetizada, porém ela sabia fazer o nome dela. Na identidade dela, ela assinava o nome dela, né? Mas a minha mãe sempre nos ensinou que nós precisávamos estudar, porque era o estudo que, de fato, iria abrir portas para a gente não continuar a vida toda naquela vida que o meu pai vivia, né? Então, desde criança, de bem criança, que eu já tinha isso em mente, comecei a estudar cedo, né? Trabalhei também, mas eu trabalhava e estudava. Quando cheguei para morar aqui na cidade, inclusive, eu já falei isso muitas vezes, mas nunca é ruim a gente repetir uma história que eu considero para mim uma história de superação, uma história boa. Eu gosto de contar a minha história. Então, quando eu cheguei para morar em Campina Grande, ali com 14 para 15 anos, aqui eu encontrei diversos jovens que tinham a minha idade, porém, eles eram aquela fase do nem. Eles nem trabalhavam e nem estudavam, né? E eu, como era acostumado a trabalhar e trabalhar muito e trabalhar no pesado, eu fui procurar trabalho. E eu encontrei trabalho, foi em depósito de material de construção, enchendo caminhão. Eu encontrei trabalho, foi de servente, de pedreiro. Aí você pergunta, mas Severino, e você trabalhou? Trabalhei sim, né? Mesmo hoje eu podendo dizer que o trabalho do caminhão era muito difícil, porque muitas vezes a gente ia encher um caminhão de terra, meio-dia em ponto, né? E o sol muito quente, e a gente estava muitas vezes contra o vento. Jogava aquela pá de terra para cima do caminhão, de maçame, né? Para a construção civil, e o vento trazia na cara. Então logo eu dizia que aquele trabalho não era um trabalho bom, era muito ruim, né? E saí daquele trabalho, fui trabalhar na construção, porém tem uma coisa, eu sempre trabalhava de dia e estudava de noite. Trabalhava de dia e estudava de noite. E graças a Deus eu tive a oportunidade de prestar vestibular, de passar no vestibular, de fazer meu curso superior, né? Hoje eu sou administrador de empresas, mas além disso também sou empresário, também a gente trilhou com o nosso próprio comércio, militante do movimento comunitário, né? Onde eu fui presidente da associação do bairro que moro por 4 vezes, né? Fui diretor da UCES, a entidade que coordena todas as SABs e associações de moradores de Campina Grande. Fui diretor da UCES por mais de 15 anos. Então, assim, além de uma vida de muito trabalho, a gente sempre tinha aquele tempo e aquela dedicação, porque a gente gostava de se dedicar também aos outros, ao movimento comunitário. Porque, Edson, você só se dedica ao movimento comunitário, a uma associação de moradores, a um clube de mães, a algo que você vai trabalhar pelos outros sem ser remunerado, se você gostar. Se você não gostar, não entre, não vá não, porque vai dar errado para você. Então, eu sempre gostei de trabalhar, de ajudar as pessoas, de fazer o bem. Tanto que entrei na política, né? Comecei a participar da política em 2012, quando disputei a eleição aqui em Campina Grande pela primeira vez, né? Aí as pessoas chegavam para mim e diziam, mas Severino, tu é doido, tu vai disputar a eleição para vereador aqui em Campina? Ganha não, rapaz, o cara pobre não ganha não. E outra coisa, quem vai a primeira vez só tem 100 votos, tu não vai ter mais de 100 votos. Então, eu fui para a primeira eleição sem entender, sem conhecer de nada, e a gente não teve 100 votos, a gente teve 688
103 votos. Então, no final da campanha, eu recebi muitos elogios, porque a gente tinha tido, afinal, uma votação boa para quem era desconhecido e estava disputando pela primeira vez, né? Enquanto muitas pessoas... Severino, você é daquela escola de Rômulo Gouveia, que Rômulo via várias lideranças, ele era ligado ao movimento comunitário e ele via lideranças fortes e sempre incentivava nas comunidades. Achou você, Rui da Ceasa, professor Gildo, pessoas das comunidades que ele descobria, né? Eu sou da escola de Rômulo Gouveia com muito orgulho, porque eu votava com Rômulo Gouveia. Em 2010, Rômulo Gouveia esteve na minha casa, né? Ele pediu para eu juntar uns amigos lá para ele conversar e para pedir apoio naquela oportunidade para ele e para Eva, que ele seria candidato a deputado. Ele seria candidato inicialmente a deputado federal. Aí foi levado a ser vice-governador de Ricardo. Exatamente. E Eva para estadual, né? Então ele esteve na minha casa, eu tinha lá umas 100 pessoas para conversar com ele. E naquela oportunidade eu digo, Rômulo, eu vou trabalhar para você de graça. O que eu quero é ser candidato a vereador na próxima eleição. O senhor me ajuda? Ele disse, olha, você não só vai ser candidato a vereador, como nós estamos montando o PSD em Campina, você vai participar da executiva do partido. Você vai ser um membro da executiva do partido e você será candidato a vereador. E Rômulo honrou com a palavra dele. Inclusive, eu tive um problema lá em 2012 com o registro da minha candidatura, porque eu tinha uma filiação antiga no PP e acho que deu problema na desfiliação. E quando a gente pediu o registro da candidatura, aí deu dupla filiação. Aí o meu registro foi negado em primeira instância. Então a gente teve que recorrer, né, para o TRE e não faltou assistência jurídica. O Rômulo nos assistiu, o advogado, e a gente ganhou no TRE. E quando saiu a decisão favorável para mim, para minha candidatura, naquela época a eleição era diferente de hoje, porque hoje são 40 dias, 40, 50 dias de eleição. Naquela época eram 90 dias, eram 3 meses. E quando saiu o registro da minha candidatura, faltava 3 semanas para a eleição. Então, os meus concorrentes, eles iam nos meus possíveis eleitores e diziam, não, rapaz, não vota em Severino não, Severino não é candidato não. O registro dele foi cassado, ele não é candidato, não vote nele, vote em mim. E eu continuei fazendo a minha campanha, né? Aí saiu o registro, a gente pôde disputar e, graças a Deus, continuamos com o nosso trabalho e hoje estamos aqui, né? Na nossa segunda eleição em 2016, né? A gente continuou com o nosso trabalho, aumentamos a nossa votação em mais de 500 votos. Não deu para chegar, mas a gente voltou para a disputa novamente em 2020, né? 2016 a gente tinha tido 1.155 votos. 2020 a gente aumentou mais uns 500 de novo, fomos para 1.639 e nos proporcionou a chegar, né, a uma suplência que chegamos na Câmara Municipal pelo período de 4 meses. A gente disputou um mandato importante, onde a gente trabalhou e trabalhamos bem, né? A gente pôde levar muitas demandas importantes lá para a Câmara Municipal. Inclusive, eu até digo que trabalhei muito nesses 4 meses, até mais do que alguns que passaram por lá os 4 anos. E isso nos proporcionou uma vitória expressiva, né, em 2024, onde eu fui um dos vereadores mais votados de Campina Grande. Nós somos 23, eu fui o 10º, mas fui o primeiro do nosso partido. Eu não era cotado para ser o primeiro de jeito nenhum. Sempre lhe colocavam ali na terceira, quarta Sempre colocação. Sempre me colocavam a partir do terceiro, né? Aí era aquela história, se fizesse 2, eu não estaria eleito. Estaria na suplência. Se fosse 3, poderia que era ser. Difícil o MDB fazer. Era difícil demais o MDB fazer 3, e se fizesse 3, poderia não ser eu. Com Balduino, poderia ser Balduino. Galego do Leite. Galego do Leite, exatamente, que já vinha com estrutura maior. Mas a gente que vem da luta, que é acostumado a abrir porta, a subir ladeira, a cavar buraco, a gente sabe que pode ser difícil, mas a gente chega. Então, graças a Deus, nós realizamos um bom trabalho, um trabalho sério,
né, conversando com as pessoas, convencendo as pessoas de que a gente ia saber representá-las, e fomos honrados com o primeiro lugar no MDB, onde eu fui o mais votado, né? A colega Pamela foi a segunda e o Saulo Noronha, que era cotado para ser o primeiro, foi o terceiro. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar do mandato. Severino tem destacado pautas importantes, tanto na Zona Sul e Zona Oeste de Campina Grande, quanto também a questão das representações das lideranças comunitárias. É rapidinho. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. Sofisticação, exclusividade e acabamento impecável em cada detalhe. Construtora Costa chega a Campina Grande para elevar o padrão do mercado imobiliário. Você sonha, nós realizamos. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande, e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, meus amigos, nós estamos voltando e eu tenho uma boa surpresa para vocês que pediam que a gente voltasse com um programa diário. A Léo Montanha, ou Rebeca, eu mandei para vocês um reel, né? Não sei como é que chama isso. Eu sou da geração Coca-Cola, essa geração hoje de todinho não dá. Nós temos aí uma chamada de um programa que vai ser de segunda a sexta na TV Nordestina, na Rádio Pop e em várias rádios do estado da Paraíba.
partir do dia 10 de novembro, os estúdios Abílio José, a Rede Nordeste, que é um empreendimento novo que a TV Nordestina está, junto com o portal Página 1 PB, estão lançando o programa Dialogando, das 16 às 17 horas, de segunda a sexta, com a apresentação de Abílio José e Edson Pereira, e dialogando. A intenção é dialogar, falar, conversar, provocar os temas mais importantes desse estado. Então, a partir do dia 10, esse encontro marcado com o Dialogando pela TV Nordestina, Pop, Rádio Pop Cariri, a Pop de Areia, a outras rádios que ainda estão sendo trazidas, né, Simone? Trazidas a esse projeto, e é um prazer a gente estar agora de volta de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Aguardem. Mas conosco hoje o vereador Severino da Prestação. Ele fez um breve apanhado do que levou a chegar à Câmara. Mas, Severino, o seu mandato tem tido e você faz questão de mostrar nas cores de representação da política das comunidades, da representação das políticas públicas, daqueles que trabalham com entidades sociais. E isso é uma marca do seu mandato nesses 10 primeiros meses, né? Sim, Edson, nós estamos presentes principalmente nas coisas mais simples, né? Desde a presença numa reunião de uma associação de moradores, buscando identificar quais são as maiores carências, as necessidades daquela região e daquelas pessoas, desde o campinho de futebol, onde muitas vezes o campo é tão esburacado que as pessoas não conseguem desenvolver o seu futebol de final de semana e nos procuram, e a gente prontamente utiliza do nosso mandato para conseguir fazer com que se passe uma máquina niveladora ali, deixe aquele campo prontinho para se jogar, se praticar o futebol de final de semana, né, como sempre, mas também acompanhando o trabalho das equipes de saúde de bairro, dos nossos bairros, né, acompanhando as ações do Conselho Municipal de Saúde, que eu fiz parte, acompanhando as ações dos clubes de mães, porque tem diversas pessoas que fazem esse trabalho voluntário nos clubes de mães, que tem algum tipo de ligação conosco, acompanhando mensalmente o trabalho desenvolvido pela UCES, a União Campinense das Equipes Sociais, aqui em Campina Grande. Então, assim, nós estamos no dia a dia das pessoas. Então, além das pequenas coisas, também tem as necessidades maiores, as carências maiores de Campina Grande, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, que tem melhorado e tem melhorado muito na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Tem muitas pessoas que falam e reclamam do prefeito Bruno, mas é porque o prefeito Bruno, ele chegou para inovar muitas coisas e ele cortou alguns maus costumes, alguns costumes antigos de pessoas mal acostumadas, e ele cortou tudo isso. Então isso provocou até ira em algumas dessas pessoas, e é por isso que muitas vezes a gente escuta no dia a dia muitas críticas, mas o que eu posso dizer é que a cidade tem melhorado e tem melhorado muito. Basta... Dentro disso, você acha que existe uma campanha que tem problemas? Tem, mas existe uma campanha para tentar criar essa imagem de uma má gestão? Sim, é verdade, isso aí é um fato que até quem não entende de política enxerga isso aí, né? Você que mora ali, por exemplo, na região das Malvinas ali, e hoje você, quando circula por ali, você circula pela Avenida Plínio Lemos, uma avenida que ninguém nunca nem falou em fazer na nossa cidade, e está lá feita, concluída, em 2 vias, né? Em 2 mãos, ainda com pista de caminhada, com faixa de bicicleta, faixa de pedestre, faixa de bicicleta, com calçada, com tudo. Então você vê que melhorou muito aquela região ali. Você que é aqui da Zona Leste, né? Aquela Avenida Félix Araújo, que ninguém tinha nenhuma
perspectiva de que aquilo ali fosse feito um dia. As pessoas chegavam pra gente para dizer que achava que morria e não via aquilo pronto. Hoje a avenida está lá pronta para que as pessoas possam transitar por ela. Você que há bem pouco tempo não podia passar ali no Açude Novo por conta da criminalidade, daquele pessoal... E já esqueceram, né? Já esqueceram. Aqueles usuários de droga que não deixavam ninguém entrar ali. De noite você não podia parar o seu veículo ali, nem para comprar um lanche, porque você muitas vezes era atacado. Hoje está um jardim. O Açude Novo hoje é um belo jardim para você. É o ponto de encontro hoje das famílias, né? As famílias voltaram a participar ali daquele lugar, voltaram a visitar no final de semana, às noites, porque fica aberto até uma certa hora da noite, e com segurança, com vigilância, com a guarda municipal presente, muitas vezes até com policiamento. Então, são muitas coisas que melhoraram e estão melhorando na nossa cidade. Por exemplo, a conclusão do canal ali de Bodocongó, chegando ali à Ponte do Cruzeiro, né? Aquela obra que se arrastou por muitos anos, mas que mesmo os críticos não acreditando e não querendo, não é nem não acreditando, é não querendo, porque tem um grupo de críticos aqui na nossa cidade que eles torcem sempre para o quanto pior, melhor. Então eles não torcem nunca que algo possa dar certo aqui na nossa cidade. Mas está dando certo, por força de muito trabalho. Eu sou feliz de estar fazendo parte dessa gestão, sou feliz de ter a minha digital naquelas obras e em todas essas obras que eu falei, porque eu ajudei a votar, ajudei com o meu voto na busca por as verbas de financiamento daquele financiamento do Fomplata, né? Precisou que eu estivesse na Câmara ali no momento certo, na hora certa, para poder contribuir com a cidade, né? Então hoje a cidade está recebendo o canal de Bodocongó até a Ponte do Cruzeiro, vai receber também a Avenida Francisco Lopes de Almeida, que é a duplicação ali da Ponte do Cruzeiro até chegar no Detran. Nós estamos trabalhando, unindo forças, conversando com a classe política. Já estive em Brasília, já conversei com os nossos senadores, com o deputado federal, para que a gente possa viabilizar o quanto antes, né, um novo projeto, construir opções, tentar viabilizar verbas, para que a gente possa levar aquele canal de Bodocongó, que agora está chegando à Ponte do Cruzeiro, até chegar ali a Alças do Oeste. É uma batalha sua que começou, quando começou a nova construção do canal, você já falava foi a sobre Brasília, isso, já solicitando para que o canal possa ultrapassar a Ponte do Cruzeiro e chegar até a Alça Sudoeste. Exatamente, ultrapassar a Ponte do Cruzeiro, percorrer ali o Presidente Médici, ali a parte do Rocha Cavalcante, chegando ali às Três Irmãs, né? Isso é um sonho que eu acredito que num futuro, não sei se breve, mas que a gente está levantando essa bandeira e vamos continuar trabalhando nesse sentido, né? Mas muitas pessoas da nossa cidade vão ver aquela obra concluída, que será muito importante para aquela região sul ali da cidade. Mas que não é também só isso, Edson. A gente também levou a Brasília o pedido da continuidade da duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek, ali do Velame até chegar a Alças do Oeste. A gente sabe que ela é bem mais longa, que ela ultrapassa a Alças do Oeste, que ela passa no Catolé de Zé Ferreira, chega ali até a ponte da Catingueira, que foi construída e inaugurada agora há pouco pelo prefeito Bruno, que também era uma obra necessária há mais de 50 anos, que as pessoas sofriam ali com aquela passagem todo o tempo que chovia, que pessoas perderam a vida ali, que muitas pessoas adquiriram doenças, e hoje passa todo mundo com segurança numa ponte nova, numa ponte bem feita, bonita, que está trazendo segurança ali para as pessoas que moram e transitam ali entre a Catingueira e o Catolé de Zé Ferreira. Ô Severino, você tem uma atuação muito forte naquela região, inclusive quando você passou pela Câmara como suplente, você pediu a construção de um PSF, uma unidade básica de saúde, lá no Velame, e agora está acontecendo, está quase em fase de conclusão, né? Sim, é verdade. Quando nós estivemos na Câmara Municipal, no final de 2022 a abril de 2023,
nós conseguimos, graças a Deus, né, por força do nosso trabalho, conseguimos pleitear o calçamento do bairro Novo Horizonte, que era um bairro onde as pessoas, no tempo de chuva, quando se preparava para chover, as pessoas já estavam com água na canela. A chuva vinha lá no Cajá, as pessoas já estavam com a água na canela, não podia sair de casa, né? As crianças não podiam ir para a escola por conta da lama, né? Ali ficava a água muito represada. Então a gente apresentamos essa demanda para o prefeito Bruno, que prontamente mandou fazer a drenagem e fez o calçamento de mais de 12 ruas ali no Novo Horizonte, que hoje está belíssimo para se transitar por lá. Mas além do Novo Horizonte, nós tínhamos também ali no Velame, no finalzinho do Velame, ali na região que hoje é conhecida como Palmeira Imperial, a gente tinha 9 ruas ali que tinha em torno de 45 para 50 anos, umas casas que foram construídas na época pelo IPEP. E até hoje essas casas estavam sem calçamento. Lá moravam as pessoas, muitas pessoas trabalhavam naquela época na Sucam. Estava sem calçamento e as pessoas já não acreditavam mais, já não gostavam mais nem de falar de política. Porque toda eleição ia um político lá mentir, dizer para as pessoas que ia resolver aquele problema. Então eu, morador de lá do bairro, morador da região, nunca falei para ninguém que ia pleitear. Mas na hora que eu cheguei no mandato, foi uma das primeiras coisas que eu apresentei para o prefeito Bruno na sala da minha casa. Na sala da minha casa eu apresentei aquele problema ao prefeito Bruno e ele disse: Severino, já faz esse tempo todo. Eu digo: faz, eles vamos resolver. E tá lá, todas as ruas calçadas. Então, isso me dá gratidão, isso me alegra, né? Me motiva a continuar trabalhando, fazendo a política, a boa política para melhorar a vida das pessoas. Mas como você perguntou, desde o nosso primeiro mandato também, nós protocolamos um requerimento, apresentamos para o prefeito a necessidade da construção de um posto de saúde ali, porque a gente tem uma sede lá, mas é alugada, é uma casa alugada que nem tem como ampliar mais. E o nosso posto de saúde, ele tem muitas equipes, que as equipes de lá atendem ao Palmeira Imperial, ao Jardim Borborema, ao Velame, ao Presidente Médici. Então a gente solicitou a construção desse posto de saúde, que agora está sendo construído um posto de saúde porte 3, para atender a Velame, Jardim Borborema e Presidente Médici, graças à nossa atuação e ao nosso pedido. Então, estou muito feliz com essa construção. Inclusive, hoje nós tivemos uma publicação no nosso Instagram. Quem quiser ver, é só acessar lá, @Severino da Prestação, que vai ver a publicação falando sobre essa construção desse posto de saúde, que vai melhorar e vai melhorar muito a vida das pessoas, até porque é um posto de saúde porte 3, ele fica até uma certa hora da noite e ele também abre aos sábados, o dia todo, para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não tem tempo de ir a um PSF, vão poder ir ao sábado lá no nosso posto de saúde, que está sendo subido, que está sendo erguido nesse momento, um posto de saúde grande, de uma obra de uma qualidade muito boa. Severino, nessa semana nós tivemos uma semana muito tumultuada na Câmara Municipal de Vereadores e um enfrentamento, inclusive, na base do prefeito contra a oposição contra a base do prefeito, pela questão da suplementação, que era a suplementação de 95 milhões, tirando de algumas secretarias para colocar em outras, uma coisa normal administrativamente que acontece em gestão federal, gestão estadual e outras prefeituras. Mas o embate principal é essa questão da saúde. O tema principal das acusações, me parece, que inclusive a própria base do prefeito acha que tem que ter um controle maior. A justificativa da aprovação foi exatamente pagar salários atrasados de servidores e simplesmente colocar a saúde em dia. Olha, isso foi uma atividade rotineira, né? Que, bem como você falou, todas as gestões, elas precisam de se fazer esse remanejamento. Só que o prefeito, ele não pode utilizar dessas verbas de uma secretaria para outra sem que a Câmara autorize.
Então, é aquilo que nós já falamos aqui no início, infelizmente, existe a política do quanto pior, melhor, né? E nós temos também um grupo de pessoas que acreditam que se a cidade ficar pior, para eles fica melhor, né? Mas dessa vez nós conseguimos articular, conseguimos superar esse pensamento dessas pessoas que pensam dessa forma e conseguimos mais uma vez, porque não foi a primeira, né? Já havíamos feito a aprovação de outros pedidos de suplementações e nessa semana não foi diferente. Isso ajuda a cidade a ser governada, isso dá governabilidade para o gestor, né? Isso tranquiliza a cidade. Então, tinha gente lá sendo contra essa suplementação, porque achava que não podia, que não devia, mas no fim das contas é algo que a gente vê como pessoal, algo contra o prefeito, porque não comunga do mesmo lado político, não comunga das mesmas ideias, né? Aí termina que muitas vezes, se a gente não tiver ali vigilante, termina prejudicando as pessoas por conta de idealismo político, né? Mas o nosso discurso foi maior, foi melhor, e nós conseguimos inclusive convencer a maioria dos colegas de oposição que seria melhor aprovar, porque isso ia facilitar inclusive, né, a propiciar o pagamento dos nossos servidores, porque tem servidor ainda que continua com o pagamento atrasado, mas quase todos disse já que receberam. O compromisso acabava nessa sexta-feira, né, papai? Acredito que os que ainda não receberam, eles devem estar recebendo hoje. Então esse é o nosso papel, o papel do vereador é fazer com que a gestão possa ter governabilidade, possa usar o que tem aonde quiser, né? Ninguém está autorizando empréstimo, ninguém estava autorizando um endividamento para a cidade, apenas autorizando que o prefeito possa usar o que tem da forma que é necessário ser usado, ser investido na cidade. Severino, a gente está caminhando para o final, mas a gente não pode deixar de falar política. Você esteve recentemente, o seu partido, atendendo um convite do presidente do seu partido, veneziano Vital do Rego, recebendo o prefeito da capital, Cícero Lucena. Ele que vem para o MDB para disputar o governo do estado. Mas você fez questão de ressaltar que segue a liderança do prefeito Bruno Cunha Lima e estará apoiando o candidato a governador, apoiado pelo grupo do prefeito Bruno Cunha Lima. Você já decidiu também os outros candidatos a quem você vai apoiar e está firme essa questão de permanecer com o Bruno no apoio ao candidato que ele tiver para governo? Olha, Edson, eu cheguei até aqui fazendo política com muita clareza. Então, assim, eu não sou de usar aquele meio termo, de ficar em cima do muro. Não. Eu trabalho sempre com clareza e olhando para frente, sabendo o que é que eu quero, aonde é que eu quero chegar. Então, assim, eu estou no MDB, eu fiz questão, inclusive, de dizer isso, que fui pelas mãos do prefeito Bruno, porque o prefeito pediu para que eu ajudasse ao MDB, né, que a gente pudesse formar um grupo no MDB para que nós pudéssemos eleger ali uma bancada de 2 ou 3 vereadores. Isso era importante para a cidade naquele momento, e eu fui para o MDB, né? Estando no MDB, onde nós temos o nosso senador e candidato à reeleição, veneziano Vital do Rego, que hoje preside o partido no estado. Estando no MDB, recebi um convite do senador veneziano para que nós pudéssemos recepcionar o anúncio da chegada do prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, aos quadros do MDB. E prontamente atendi ao convite do senador veneziano, né? Como eu bem disse, um gesto de cortesia que a gente teve, tem e sempre vamos ter, né? Fui para o anúncio, mas também deixei muito claro que eu já tinha um compromisso com o prefeito Bruno de estar do lado, de votar no candidato a governador que ele estivesse apoiando. Então, independente de estar no MDB, mas eu já tinha esse compromisso, já tinha dado essa palavra para o prefeito Bruno que votaria
no candidato a governador que ele estivesse apoiando. Então, simplesmente eu tive que dizer isso, né? Não é porque eu fui que eu estava dizendo, vou votar em Cícero. Eu não disse isso. E voto em Cícero, se Cícero for o candidato apoiado pelo prefeito Bruno, que essa foi a palavra que eu dei para o prefeito, né? E no mais, a gente tem um compromisso verbal também de ajudar para deputado estadual o secretário e deputado estadual Fábio Ramalho, né? Como também para deputado federal nós temos um compromisso de ajudar mais uma vez, porque já ajudei por muitas outras vezes o deputado federal Romero Rodrigues. E também temos o nosso voto firmado, o primeiro voto de senador, que será no senador veneziano, né? Mas para governador e o segundo voto de senador, a gente não tem ainda essa definição feita, não. Severino, aí você trabalha 26 no apoio a candidaturas, aí você passa a condição de líder e de eleitor, mas 28 é uma preocupação que está ali, constante. É o trabalho. O que não pode deixar de estar no mandato de Severino, para que ele possa chegar na casa dos eleitores em 28 e dizer, ó, aqui, ó, eu fiz isso e continuarei trabalhando nesse sentido. A nossa reeleição, nós já começamos a trabalhar ela desde o dia que nós assumimos, né? Isso já foi um compromisso, assumimos e estamos trabalhando, visando a nossa reeleição em 2028, né? Então, é claro que o nosso trabalho em 2026, visando apoiar os deputados e os outros que a gente vai apoiar, também tem um olhar já voltado para 2028, né? Então, o que não pode faltar é a atenção às nossas bases, é a nossa presença constante, como sempre foi, é apresentar as necessidades das pessoas, das comunidades, é trazer para a Câmara, é buscar discutir, é tentar aprovar o que for bom para as pessoas e ser a pessoa que sou. Que eu sou uma pessoa que me sinto uma pessoa humilde, que gosta de trabalhar e gosta de ajudar principalmente as pessoas que mais precisam. Severino, agradecer sua participação, deixando sempre o espaço aberto, vai participar do Dialogando, com certeza, quando a gente estiver aqui já com ele diariamente, então fica mais fácil de vir, e deixando sempre o desejo de que o seu mandato possa favorecer principalmente o povo, que é quem mais precisa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Edson, agradeço a você, agradeço a todos os que fazem a TV Nordestina e ao programa Conexão Campina. Um abraço a todos. Um abraço a você que nos acompanhou nessa sexta-feira e sextou. E eu vou fazer o vídeo que Severino colocou e falou aqui, sextou com S de saúde. Que a nossa saúde esteja sempre à frente, que a nossa vida possa ser conduzida pelos caminhos de Deus. E o recado do que eu disse no início: ninguém lhe empurra para o mal, se você tiver o bem no coração. Não vá cair nessa. Não ache que alguém vai pagar por você. No final, é você e Deus. Então, cuidado com o que você vai fazer. Boa noite. Fiquem com Deus. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.